Muito bem. Muito bem, agora vamos mudar de assunto, hein, gente? Vamos lá para o nosso livrinho Céu e Inferno, né? E a gente está estudando aí, os espíritos sofredores, né? Só lembrando, nós estamos nessa parte, depois nós estamos nos antepenúltimo, né? O irmão nosso sofredor, depois nós vamos estudar os suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né? Expiações terrestres, e vamos nós, né? Mas vamos terminar essa fase. Semana passada, nós estudamos sobre um príncipe, né? Um príncipe russo, príncipe Oran, que numa encarnação passada ele tinha sido uma pessoa muito humilde, tudo, mas muito orgulhosa. Aí trocou os pés pela mão, aceitou o serviço para poder ganhar o sustento dele, não muito digno e tal, e pediu para voltar na riqueza. Aí ele volta como um príncipe, né, com educação esmerada e tudo, e troca os pés pela mão novamente, teve uma atitude muito orgulhosa, e está no mundo espiritual, ele toma consciência dos seus erros, se arrepende, e o que aconteceu depois, nós não ficamos sabendo. Mas o guia espiritual dele explica que só por ele já estar arrependido, isso já foi um ganho espiritual para ele muito grande e a chance dele ter sucesso na próxima encarnação é bastante significativa. Depois nós estudamos sobre o Pascoal Lavie, que foi uma vítima de naufrágio, né? E ele passou por muita dificuldade com relação à ligação ao corpo dele e tal. Ele se manifesta espontaneamente na reunião, pede orações, e, e, e ele, e ele é socorrido pela espiritualidade. Isso aqui é Allan Kardec, né, que trabalhava nessas reuniões. Ele dá o testemunho dele, né, pedindo que a gente tome muito cuidado como nós estamos conduzindo as nossas vidas, para que a gente tenha um passamento, né, uma desencarnação mais tranquila, né, que só depende de nós, como nós estamos conduzindo a vida. Então, são espíritos que sofreram muito, mas que vêm trazer uma mensagem que nos eleva, né, que nos ajuda nessa nossa caminhada aqui na Terra. Então, nós tivemos esses dois estudos na semana passada e hoje nós vamos estudar sobre Ferdinand Bertin. Né? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. É o Ferdinand Bertin. 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 Vou usar um pouquinho do que eu aprendi do francês. Ah, Ferdinand Bertin. Então, vamos lá. Um médium habitante do Havre evocou o espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse espírito respondeu: quero comunicar-me, mas não consigo vencer o obstáculo que existe entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes que sofrem. O médium recebeu, então, a seguinte comunicação de forma espontânea: estou em um terrível abismo, ajudai-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste precipício? Quem estenderá uma mão prestimosa a espíritos? Não, tem algo errado aqui. Quem estenderá uma mão A este infeliz, prestimosa a este infeliz tragado pelo mar? A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte o estrondo das ondas. E nem uma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Pois que esta noite profunda é a morte em todos os seus terrores. E eu não quero morrer, ó meu Deus.
Não é isto a morte futura, é a morte passada. Estou separado para sempre dos que amo. Vejo o meu corpo e o que há pouco eu sofria era apenas a lembrança da terrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis meus sofrimentos, orai por mim, porque não quero voltar a sentir, como tem ocorrido desde aquela noite fatal, todos os sofrimentos da agonia. Essa, porém, é minha punição. Eu acrescento, orai, vos suplico. Ó, o mar, o frio, vão ser tragados, socorro. Tende piedade, não me empurreis. Conseguiremos salvar-nos os dois segundos aos destroços. Ó, afogo-me, serei tragado pelas ondas. E os meus não terão nem mesmo o triste consolo de tornarem a vir. Mas não, meu corpo não é mais sacudido pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se ela pudesse imaginar seu filho tão miserável quanto de fato é, haveria de rogar mais. Ela crê, porém, que a causa de minha morte santificou o passado. Ela chora por mim como se eu fora um mártir, e não como o infeliz e castigado que sou. Ó, vós que sabeis, sereis impiedosos? Não, vós rogareis por mim. François Bertin, tem uma nota de rodapé 207 que diz assim: tanto na primeira, 1865, quanto na quarta, 1869, edição francesa, o espírito aparece no início da comunicação com o nome de Ferdinand Bertin e no final com o de François Bertin. Notas do tradutor? Esse do Paulo Henrique. Do Paulo Henrique. Esse nome, completamente desconhecido do médium, não trouxe lembrança alguma a este último, que imaginou tratar-se certamente do espírito de algum náufrago infeliz a manifestar-se espontaneamente, como já lhe ocorrera diversas vezes. Um pouco mais tarde, o médium soube tratar-se do nome de uma das vítimas de um grande naufrágio ocorrido naquela localidade no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação se dera no dia 8 do mesmo mês, 6 dias após a catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas de salvar a tripulação, quando acreditava já estar a salvo. Esse homem não tinha com o médium nenhum laço de parentesco e nem mesmo o conhecia. Por que então manifestou-se a ele em vez de a algum membro de sua família? É que os espíritos não acham em todas as pessoas as condições fluídicas necessárias para tal. Aliás, na perturbação em que se encontrava, não tinha liberdade de escolha. Foi conduzido por instinto e atração para esse médium, dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para as comunicações espontâneas desse gênero. Certamente ele pressentia que ali também encontraria uma atenção particular, como outros haviam encontrado em situações similares. Sua família, estranha ao espiritismo, quiçá até mesmo hostil a esta crença, não teria acolhido sua manifestação como esse médium pôde fazer.
Conquanto a morte houvesse ocorrido alguns dias antes, o espírito ainda sofria todas as suas angústias. É evidente que, de forma alguma, dava-se ele conta de sua situação. Acreditava-se vivo, lutando contra as ondas, mas fala de seu corpo como se estivesse separado dele. Grita por socorro, dizendo que não quer morrer, e um instante depois fala da causa de sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso demonstra confusão de ideias que se segue quase sempre após as mortes violentas. 2 meses mais tarde, no dia 2 de fevereiro de 1864, o espírito comunicou-se também espontaneamente ao mesmo médium, ditando-lhe o seguinte: a piedade que tivestes de meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo agora a palavra esperança, pois entrevejo perdão, mas senão após a reparação pela falta cometida. Sofro ainda, e se Deus permite que por alguns momentos eu entreveja o fim de meu infortúnio, é apenas às preces das almas caridosas que se apiedam de minha situação que devo tal alívio. Ó esperança, raio celeste, como és bendita, quando te sinto brotar em minha alma. Mas, pobre de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem desaparecer essa lembrança da misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o marulhar das ondas que engoliram meu corpo são apenas uma fraca imagem do horror que cerca meu pobre espírito. Sinto-me mais calmo quando posso estar perto de vós, pois assim, como a confidência de um terrível segredo depositado no peito de um amigo, alivio que se sente oprimido. Também vossa piedade, motivada pela confidência que fiz de minha miséria, acalma meu sofrimento e permite-me repousar o espírito. Vossas preces me fazem bem. Não mais recuseis. Não quero recair nesse terrível sonho que se torna realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente, pois comunicar-me convosco faz-me tão bem. Alguns dias depois, tendo sido esse mesmo espírito evocado em uma reunião espírita em Paris, foram-lhe feitas as seguintes perguntas, às quais respondeu através de uma só comunicação, mas por outro médium. Número 1. O que o levou a manifestar-se espontaneamente através do primeiro médium por quem se comunicou? Havia quanto tempo encontrava-se morto na ocasião daquela manifestação? Quando se comunicou, parecia não saber ainda ao certo se estava vivo ou morto, sofrendo todas as angústias de uma morte terrível. Compreende agora melhor a sua situação? Disse categoricamente que sua morte foi uma expiação. Poderia dizer-nos a razão disso? Há de ser um alívio e para nós um ensinamento. Com essa confissão sincera, há de atrair a misericórdia de Deus, que solicitaremos em nossas preces. Parece impossível à primeira vista que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, quanto é doloroso vermos constantemente envoltos nas vagas em fúria.
a provar continuamente esta amargura, este frio glacial que aumenta, apertando o estômago. Mas de que serve ocupar-nos com tais episódios? Não devo começar por obedecer à lei da gratidão, agradecendo-vos a todos vós que tivestes tanto interesse por meus sofrimentos? Perguntastes se me comuniquei muito tempo após a minha morte. Não posso responder facilmente. Pensai e avaliai em que horrível situação ainda me encontro. Mas creio ter sido conduzido para junto do médium por uma vontade independente da minha, e algo que julgo impossível de compreender, servia-me do braço do médium com a mesma facilidade com que me sirvo agora do braço deste de hoje, convicto de que ele me pertence. Sinto mesmo neste momento que é uma satisfação bem grande, assim como um auxílio particular que, pobre de mim, logo cessará. Mas, meu Deus, tenho uma confissão a fazer. Terei forças para tanto? Após muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou: fui muito culpado. O que me faz sofrer, sobretudo, é que se acredita tenha eu sido um mártir, quando não é nada assim. Em uma existência anterior, mandei que fossem colocadas numa saca várias vítimas para que fossem jogadas ao mar. Rogai por mim. Esclarecimento de São Luís sobre esta comunicação. Esta confissão será motivo de grande alívio para esse espírito. Sim, ele foi muito culpado, mas a existência que acabou de deixar foi honrosa, tendo sido amado e estimado por seus chefes, conquista que foi fruto de seu arrependimento e das boas resoluções que havia tomado antes de retornar à Terra, onde desejara ser bom, tanto quanto antes havia sido cruel. O devotamento de que deu provas era uma reparação, mas faltava-lhe ainda resgatar as faltas passadas por uma última expiação, a da morte cruel que agora sofreu. Ele mesmo quis purificar-se, sofrendo as dores que infligira a outros. Aí tem uma nota de rodapé 208, que diz assim: repetir as circunstâncias que antes fez a outro sofrer, em sendo uma escolha do próprio espírito, não se trata de castigo, enquanto imposição deliberada, como ensinam equivocadamente os dogmas. É um exercício consciente da liberdade, pela vontade autônoma de superar a imperfeição, que o aflige e reabilitar-se para o bem, notas do editor. E observai que uma ideia o persegue, o sofrimento de ser considerado um mártir. Ficai certos de que esse sentimento de humildade será levado em consideração. Doravante, ele deixa a estrada da expiação para entrar na da reabilitação. Através de vossas preces, podeis sustentá-lo, fazendo com que nela marche com um passo mais firme e decidido. Decido, acho que deve ser decidido. Né? Decido, é? Essa palavra existe. Decido. Firme e decidido. Firme e decidido, né? Decidido assim também. É. Muito bem, isso aí é uma aula sobre mediunidade, né, pessoal? Né?
Você vê que o médico que recebe dele não o conhecia, né? Médium. O médico que o recebe, primeiramente, não conhecia. A família, por não ser espírita, né, poderia até ter uma dificuldade de acolhê-lo, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, então, na reunião mediúnica, não necessariamente os espíritos que se manifestam por nós têm ligações com a gente. Então, não é para a gente ficar encucado, né? Quando a gente vê um espírito, às vezes, muito perverso, né? Que se manifesta, não quer dizer que tem ligação, tem afinidade política, vamos dizer assim, né? Afinidade energética de se manifestar pela gente. Esse é um ponto importante que é colocado aqui. Interessante o sofrimento, né? No início ele não tem consciência que ele está morto, ele está preocupado em salvar as pessoas, né? Isso é algo muito comum, né? Da gente ter relatos disso. Tem essa questão do nome, Ferdinand Bertin ou François Bertin. Isso aí tem a nota do tradutor, né? A questão de pode ter sido um erro, né? De digitação, né? O médium não conhecia, né? Mas depois ele tem a notícia, né, que houve naquela localidade, em 1863, um naufrágio muito sério, né? Esse livro foi escrito em 69, então é coisa recente, realmente, né? E vamos andar mais um pouquinho, né? E ele estava, na realidade, tendo um processo de expiação escolhido por ele mesmo, né? Uma prova escolhida por ele mesmo, para ele se sentir bem em relação às vítimas que ele havia causado em outras vidas, né? Então, aqui é muito interessante a gente guardar bem isso, né? Que Deus não castiga a gente, nós mesmos que pedimos as provas, né? E ele dá esse relato, São Luís vem esclarecer a gente. São Luís é o espírito que mais se apresenta nas mensagens de Kardec, principalmente livros dos médiuns, né? Um grande orientador. Segundo me consta, ele foi Luís XIV, né? Não me lembro exatamente qual o rei da França que São Luís foi, não me lembro. Não sei se o Genivaldo levantou a mão, desculpa, Genivaldo, eu não tinha visto. Fique à vontade. Esse detalhe do nome dele aparecer em duas versões é interessante. Eu pensando aqui, por que ele teria feito isso, né? Eu acho que sim. Se as pessoas decidissem vamos buscar a origem, se é verdade que existiu esse espírito mesmo e tal, né? Então, provavelmente, na lista de embarque porque todo mundo que embarca no navio, ele tem que ter um documento de identificação, assim, hoje, uma viagem numa van que você vai, você tem que ter o documento seu de identificação, se acontecer algum acidente, alguma coisa, né? Então, provavelmente, quando ele comprou o bilhete na Capitania de Portos, o nome dele ficou certo. E na hora que ele entrou no barco, na lista dos presentes, você sabe como é que é a marujada, né? Então, o pessoal deve ter errado aí alguma coisa. Então, na minha forma de entender, ele fez os dois cuidados. Se as pessoas quisessem procurar o François, né, Bertin, acharia. Se as pessoas procurassem pela lista de quem estava dentro do barco pelo outro nome, acharia também. É. Agora, um outro detalhe que me chamou a atenção é aquele falando de jogar no mar dentro de sacos, né? Essa era uma prática muito comum de navios negreiros, né? Que eram eles recolhiam a carga nas costas da África e vivia sempre aí pela época, pode ter acontecido isso, 1830, 1840. E então, quando os barcos ingleses encontravam, eles estava proibido o tráfico, né? Então eles jogavam toda a negrada no mar, né? Mas geralmente era de outra forma, não era dentro de sacos, né? Só isso que eu não entendi, né?
Então, talvez ele tenha participado de um massacre desse tipo, ele carregava o remorso, e só passando por isso, né, ele pôde entrar em paz com a consciência dele. Foi assim algumas coisas que eu pensei aqui, mas são tudo hipóteses, tá? Compartilhando com vocês das minhas hipóteses. Interessante, ele estava incomodando muito o pessoal achar que ele era um mártir, né? Na realidade, ele estava resgatando. Então, ele teve uma atitude de humildade, né? Eu fui lá para resgatar um erro do passado, de outra vida, né? Isso incomodava ele, interessante também. E São Luís coloca, ficar certo que esse sentimento de humildade será levado em consideração. Doravante, ele deixa a estrada da expiação para entrar na de reabilitação, que nós estávamos comentando. Expiação nos leva ao reequilíbrio, ao ponto de partida. E agora começa o processo realmente evolutivo dele. Mas é um grande passo, é muito importante. Né? Nós passamos muito aqui pela expiação também. Né? Que legal. Então, gente, quando a gente está aqui, podem ter certeza, nós montamos um plano. Né? Não fiquem tristes com as dificuldades. De passar por essa pandemia, de passar por essas crises mundiais, né? As dificuldades que nós temos em família, tudo isso foi, de certa forma, parte de um planejamento maior. Né? Mas sempre tem um livre-arbítrio, tudo pode melhorar. Tem que olhar o livre-arbítrio como essa possibilidade, né? Fazer boas escolhas. Alguém gostaria, além do Genivaldo, fazer uma consideração também? Muito legal. François Riquier. François Riquier, homem muito comum, não fosse pelo fato de ser um velho solteirão e avaro. Morreu em C, eu não sei o que é esse C dele. É uma cidade que ele não quer relatar para a pessoa não se identificar. Né? Então tá. Morreu em C em 1857, deixando fortuna bastante considerável a seus parentes colaterais. Em outros tempos, alugou um imóvel a uma senhora que mais tarde o esquecera por completo, ignorando mesmo se ele vivia ainda. Em 1862, a filha dessa senhora, que manifestava o fenômeno da catalepsia seguida de sono magnético espontâneo, sendo também uma boa médium psicógrafa, viu num desses sonos o senhor Riquier a dizer-lhe que gostaria de falar com sua mãe. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente, demonstrando o desejo de falar àquela senhora, tiveram com ele a seguinte comunicação. Número 1. O que deseja de nós? Meu dinheiro, de que se apossaram por completo os miseráveis para reparti-lo entre si. Venderam minhas fazendas e minhas casas, dividindo o dinheiro. Dilapidaram meus bens como se não me pertencessem mais. Fazei com que me seja feita justiça, porque a mim não escutam, e não posso testemunhar tais infâmias. Se dizem que eu era avarento, por que guardam meu dinheiro? Por que não o devolvem a mim, já que alegam ter sido mal adquirido? Número 2. Mas o caro Senhor está morto. Não tem mais necessidade de dinheiro. Rogue a Deus por uma nova existência, como pobre, de modo a espiar a avareza desta última. Não, eu não poderia viver pobre. Necessito de meu dinheiro para viver.
Aliás, não tenho necessidade de outra vida, pois estou vivo presentemente. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de trazê-lo à realidade. 3. O senhor sofre? Oh, sim, sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é minha alma que a sofre. Tenho sempre presente em meu pensamento a iniquidade de minha vida, que para muitos foi motivo de escândalo. Sei perfeitamente que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que preciso que me ajudeis a sair desta situação deplorável. 4. Oraremos pelo Senhor. Obrigado, orai, para que eu esqueça meus bens terrenos. Sei o que jamais poderei arrepender. Adeus e obrigado. François Riquier, Rua Pela Charlie. pela Charité, né? Charité Calpatou. É muito Charité. curioso ver o espírito Charité. indicar o endereço, como se ainda estivesse vivo. A senhora que o ignorava apressou-se em verificá-lo, ficando muito surpresa ao constatar que a casa indicada era justamente a última em que ele morava. Assim, já passados 5 anos, ele não se considerava morto e ainda passava pela ansiedade terrível para um avarense, de ver os bens divididos entre seus herdeiros. A evocação, sem dúvida, provocada por um espírito bom, teve como resultado fazer compreender sua situação, predispondo ao arrependimento. Isso aí. Bem curtinha, né? É uma Esse síntese, testemunho, né? é Uma assim. síntese do que aconteceu no arrependimento. Mas que a gente vê aí como que o apego, né, aos bens terrenos dá trabalho, né? Está sofrendo, mas não larga o mundo mesmo. Lembra muito aquela experiência de André Luiz com o avô dele, né? Segurando lá o ouro e tudo. Quer dizer, a gente tem que ficar... A prova da riqueza, ela não é brinquedo mesmo, né? Já vimos aí 2 relatos do príncipe Oran, agora do senhor, acabei esquecendo o nome dele, François Riquier, né? Então, o François Riquier, a dificuldade dele, né? E uma coisa que a gente vai vendo ao longo dessas entrevistas é a importância das nossas orações ao irmão mais necessitado, né? Eu até fiz uma pergunta para o Fábio Genival, na semana passada, e perguntando a ele se foi o senhor Fausto, né, que trouxe essa orientação que a gente faça essas orações ao irmão mais necessitado. Acho que foi na Lídia, né? Não sei se um amigo lembra, né? O João Fábio não se lembrava. Você lembra? Quem que começou com essa prática? Deu essa orientação para nós lá no nosso cantinho, né? Porque quando eu cheguei, eu tive essas orientações também, né? Toda noite a gente, nas minhas orações, fazia essa vibração, dedicar, né, a oração ao irmão mais necessitado. Se foi na fundação do centro, né? Fiquei curioso, curiosidade. Eu não sei exatamente, né? Eu, particularmente, não gosto muito, porque dá a impressão que você está excluindo, né? E centralizando no só. E a gente tem que pensar que os espíritos eles vêm com necessidades parecidas, né? Um dá passividade e os demais ficam imantados, né? No que está sendo dialogado, no que está sendo acontecendo, nas imagens que são projetadas, em tudo, né? E também aproveitam. Então, eles também são necessitados, né? Então, eu sempre que eu faço prece, eu faço aos irmãos necessitados. Eu penso assim, em todos, né? Eu também Mas faço isso. sempre vai ter um lá que é mais necessitado. Tá bom, a equipe espiritual se encarrega, né? Mas quem orientou a fazer assim, eu não sei. É interessante que virou a tradição, né? É.
Muito bem. Então, o Faustinho talvez saiba. Uma hora eu pego ele aí e pergunto. É interessante esse apego, né, do Sovina com os seus imóveis, que você citou que ele deu o endereço do último. Provavelmente ele está imantado nesse último lugar, né? Esse último Ah, com imóvel. certeza. Então, por isso que Mora lá, né? por isso que quando a gente comprar uma casa, mudar de endereço, né? A gente tem sempre o cuidado de fazer preces, né? Pelo lugar, tudo, porque a gente não sabe quem habitou ali antes, se tem alguma coisa desse sentido, né? Agradecer a pessoa que fez, né? Que hoje a gente vai usufruir, né? Do lugar. Enfim, né? Como se fosse um respeito, né? A gente está entrando num lugar que esse espírito ainda acha que é dele, né? Então, ter esse cuidado, para a gente não ter ações ruins, né? O seu Fausto, às vezes, passava perto de algumas casas, ele falava, né? Ele comentava, ih, esse lugar aqui não vai nada para frente, né? Enquanto o pessoal não fizer o cuidado, né, do preparo, não vai dar certo, né? E também é uma prática antiga, né, que hoje em dia a gente não vê mais acontecer, a pessoa chamar o padre para benzer. Eu vou começar uma padaria nova, vamos supor. Então chamava o padre para benzer, para fazer uma prece. O padre Antônio aqui em Paulínia, ele andava muito aí pelo comércio, pelos lugares aí, benzendo. É uma prática antiga. É isso aí que eu tinha a falar. E hoje ele trabalha com a gente lá. Muito bom. Ô, Nilza, por favor. Então, falando nesse apego, né, do lugar, eu estava pensando aqui comigo sobre eu tenho a mania de sonhar e estar sempre num lugar onde eu morei com a minha avó, né? E o lugar, eu vejo ele do jeitinho que ele era. Inclusive, eu até comentei com o Carlos, acho que foi ontem, sobre isso. Falei, gente, eu vejo a casa, eu vejo a saidinha, eu vejo os pés de jabuticaba, vejo tudo. E eu fico pensando que eu sonho sempre com esse lugar. Então, eu fico pensando, será que eu sou apegada a um lugar nessa encarnação já? E eu não vou me desapegar desse lugar, né? Porque eu tenho, assim, minha avó, ela viveu um tempo comigo, uma época da minha vida, porque meus pais tiveram que se ausentarem, né? Foi uma época muito difícil. E eu tenho ela, assim, como uma pessoa que sempre me corrigiu, me colocou no lugar, né? Me orientou. E foi uma pessoa rígida, ela é alemã, e eu penso, assim, que por ela, né? Às vezes eu penso até que ela está sempre me ajudando em algumas coisas. E esse lugar é incrível, eu posso falar cada coisinha que tinha dentro da casa, sabe? Então, eu estava pensando nessa história do François aqui, falando até da rua, né? Esses apegos que a gente tem, e o que é esse apego no nosso pensamento, né? Que fica na encarnação nossa. É um negócio muito difícil, né? De entender. Vamos separar uma coisa, vamos fazer assim. Que tipo de lembrança essa residência traz, né? E isso que é importante, são lembranças, eu lembro também de lugares que eu vivi na minha infância, mas são lembranças que me trazem alegria no coração, que me traz gratidão, que é muito importante o sentimento. O sentimento do François, ele era um sentimento de apego, né? E se o sentimento nosso é um sentimento de gratidão, de lembrança por uma pessoa que nos ajudou num momento muito difícil, principalmente na nossa infância, né? Que são momentos de fragilidade, né? Uma criança, ela precisa da mão de alguém, ela precisa do amor de um adulto. A gente é muito independente.
Então, se não é apego, é uma lembrança de gratidão, é você que tem que avaliar, né? Que sentimento está por trás desse momento que você está vivendo, né? É isso que é importante a gente avaliar. É verdade, é um sentimento bom. É um sentimento bom, Isso não porque... tem problema nenhum. O dele é que alguém roubou ele, que era meu. Isso é outra história. Tem É nada a outra ver história. tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, Tem que é que tomar eu muito. fico pensando na nossa mente, como que ela é. E às vezes eu fico imaginando como que funciona essa coisa de, que nem vocês falaram hoje, sobre tempo e espaço. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso. Quando Onde está você o lê passado, presente, futuro, né? Futuro não, mas o passado e o presente. É uma coisa única, né? A gente não vai e existe. volta. É isso. Então, assim, É difícil entender. eu lembro da casa da minha avó, fogão de lenha, o cafezinho, o bule com café ali, pelo calor do fogão de lenha, o queijinho que ficava ali, as linguiças que ficavam lá penduradas defumando, o cheirinho da polenta que ela fazia, lá a gente chama de angu, né? O angu, a couve, o quiabo, coisa que a criança, e aquilo era enorme para mim, né? Eu era menino, tinha 7 anos, quer dizer, são lembranças assim de muita gratidão, né? Aquele cheiro dela cozinhar Sim. com gordura de porco, né? Uma comida deliciosa, maravilhosa. Então, isso Nossa, a gente não esquece nunca, né? E aquela sim. humildade, aquela casa simples de uma operária de fábrica de tecido, né? Fogão E a aquilo lenha. eu me sentia no céu, entendeu? A hortinha lá no fundo. A gente lembra de todas essas coisas. E traz saudade, claro que traz. O carinho dela, o sorriso, a bondade, o amor, né? Então, são coisas que a gente não vai esquecer nunca, né? Uhum. E então, isso faz uma diferença, né? É, O meu avô também, o vô é, Dedé, chamava. O carinho dele, porque eles não tiveram filho, minha avó teve um aborto e não teve condição de ter filho mais. Numa época que as pessoas tinham 8, 10, 12 filhos, né? Então, ela me isso. tratava o neto e ela era, vamos dizer assim, foi uma mãe adotiva, era minha avó de coração. Não tem laço sanguíneo Então, nessa, só laço de coração. Então, são coisas assim que é é, natural a gente lembrar, né? E é gostoso a gente lembrar. Agora, o apego, aí, pessoa que sai do emprego, fica, acha que o mundo acabou porque ela perdeu o emprego dela, isso aí é apego, é sofrimento, né? Desnecessário, né? Então, a gente tem que tomar. é. Na época que eu era isso, eu tinha tudo, agora não tenho. Pronto, aí lascou, né? Você já está sofrendo antes de desencarnar. Então, É, fazer essa diferença, na minha opinião, viu, Nilson? Fazer uma diferença é. muito. Não, eu estava pensando sobre esse François, se ele tivesse, assim, alguns momentos desse bom nessa rua aqui, que ele chega a citar, e ficou apegado, talvez, a algumas lembranças boas que ele teve, né? Fiquei pensando isso também. Mas cada um sei lá, cada um é cada um, né? Cada espírito é cada espírito. Não existe dois iguais, né? A É, gente tem que se tá libertar, né? Porque certo. a gravidade, né? A matéria nos prende, né? Nos fixa, né? A gente se Sim, desapegar. Todo exercício que a gente tem nessa vida, na encarnação, é um exercício de desapego. sim. Então, você vê que o espírito ele sabe que está morto e, ao mesmo tempo, ele está vivo, ele fica perdido. A É, falta de educação espiritual também, né? É um negócio muito sério, né? É interessante a gente é. avaliar, né, esses depoimentos, né? E é feito com muito, muito respeito, né? O Kardec foi muito cuidadoso em selecionar esses depoimentos e muito respeitoso com esses irmãos nossos. E a gente deve ter muita gratidão a eles e se lembrar fazer uma oração por eles, porque eles estão sendo instruções para nós, né? Então, Sim, graças a eles, nós estamos recebendo essa instrução. Se alguém lembrar, oremos por eles, né? O sim, Ferdinand, o verdade. Consolado, o Príncipe Orão, né? Todos esses que nós estamos aí recebendo esses alertas, né? Que na verdade são É, alertas para todos nós. São alertas. somos privilegiados, né, Noah?
Eu acho que nós somos Estou agradecendo a privilegiados. verdade. Obrigada, Antônio. Desculpa Vamos aí para de a ficar dona atrapalhando. Cléia. Vamos para a dona Clara aí, a dona Cléia. Claire, Sociedade de Paris, 1861. As comunicações seguintes foram ditadas pelo espírito de uma senhora que o médium conhecera em vida, cuja conduta e cujo caráter justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Dominavam-na, sobretudo, seu exacerbado sentimento de egoísmo e seu personalismo, que transparecem claramente na terceira comunicação, pela pretensão de que o médium se ocupasse apenas dela. Essas comunicações foram obtidas em épocas diversas, sendo que as três últimas demonstram um evidente progresso nas disposições do espírito, graças aos cuidados que o médium dedicou à sua reforma moral. Número 1. Eis-me aqui a infeliz Claire. Que desejas que te diga? A resignação e a esperança são apenas palavras para os que sabem que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sentimentos seus sofrimentos hão de se prolongar por séculos intermináveis. Dizes que posso suavizá-los? Que palavras vagas! Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Esforça-te, pois, com teu cérebro limitado, por compreender o que é um dia que nunca termina. Um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não o dividem. As estações não variam. Eterno e lento como a água que aflora do rochedo. Esse dia execrável, esse dia maldito, pesa sobre mim como um cofre de chumbo. Eu sofro, nada vejo em torno de mim, a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Sei, entretanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Mestre, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero suplicar-lhe misericórdia. Debato-me e arrasto-me como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder atrai-me na tua direção. Tu talvez sejas a salvação. Ao deixar-te, encontro-me um pouco mais calma, um pouco reanimada, qual anciã enregelada que se aquece sob um raio de sol. Minha gélida alma aure nova vida quando de ti se aproxima. Número 2. Minha infelicidade cresce a cada dia. Cresce à medida que se desenvolve em mim o conhecimento sobre a eternidade. Ó miséria! Malditas as horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento, em que, olvidando qualquer sentimento de caridade ou dedicação, eu pensava apenas em meu bem-estar. Malditos interesses humanos e preocupações ilusórias com interesses materiais. Malditos todos vós, que me haveis obscurecido a razão, fazendo com que me perdeis. Rói-me por dentro incessante remorso pelo tempo perdido. E te direi a ti que me escutas, vigia-te incessantemente, amando aos outros mais do que a ti mesmo, e não te retardando nos braços da comodidade
e não engordando o corpo à custa da tua alma. Vigia, pois, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças por estes conselhos, que é meu espírito que os concede, meu coração nunca os viu. Como um cão escorraçado, medo faz-me rastejar, mas eu ainda não conheço o amor desinteressado. Sua divina aurora demora muito a aparecer. Ora por minha alma, ressequida e tão miserável. 3. Venho procurar-te aqui, porque me esqueceste. Acreditas que preces isoladas a enunciar meu nome bastam para a atenuação de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu grito de dor e vago errante, sem descanso, sem abrigo e sem esperança, sentindo o eterno agrilhante castigo, enterrando-se na minha alma revoltada. Rio-me quando de vós, humanos, escuto as queixas, vendo-vos abatidos. Que são estas vossas ínfimas misérias, vossas lágrimas e tormentos que vos tiram o sono? Acaso consigo dormir aqui? Entende bem, preciso que te ocupes de mim, deixando de lado tuas delocubrações filosóficas, e que convença os outros a fazê-lo também. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que passa sem que as horas sinalizem o transcurso. Se foste tu que me deste este tênue raio de esperança, que mal enxergo, que não me abandones então. 4. O Espírito São Luís diz assim: esse quadro é absolutamente verdadeiro e de forma alguma foi exagerado. Talvez se pergunte o que fez essa mulher para ser tão miserável. Terá cometido algum crime hediondo? Roubou ou matou? Não, ela nada fez que violasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E diziam ao ver, que mulher feliz, invejando-lhe a sorte. Mas o que fez? Foi egoísta, tinha tudo menos um bom coração. Se não infringiu a lei dos homens, infringiu a lei de Deus, que olvidou a caridade, a primeira das virtudes, amou apenas a si mesma, agora não é amada por ninguém. Nada deu e nada lhe dão. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida num vazio em que ninguém pensa ou se preocupa com ela. Este é o seu suplício. Como procurou apenas os prazeres mundanos, e como hoje esses prazeres não existem mais, vê-se o vazio à sua volta. Ela só vê o nada, e o nada lhe parece eterno. Aí tem uma nota de rodapé 209 que diz assim: essa explicação corresponde ao item 10º do resumo da Lei de da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma, no capítulo 8º, que afirma uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. São Luís demonstra, neste caso, que o sofrimento do espírito imperfeito não é corpóreo, mas moral, sem perspectiva, pois se ilude,
Acredita até que se arrependa, que sofrerá sempre. Notas do editor. Não sofre torturas físicas. Os demônios não a atormentam. O que não é necessário, atormenta-se ela mesma e sofre muito mais. Porque se a atormentassem os demônios, estariam a pensar nela. O egoísmo fez sua alegria na terra e a persegue ainda. É o verme. Ele corrói o coração, seu verdadeiro demônio. Aí tem São Luís. Aí tem a nota de rodapé 210, que diz assim: a importância que a sociedade contemporânea dá aos bens e prazeres terrenos, fazendo-os parecer normais, pode levar os incautos a pensar: que me importa? Vou viver a vida, usufruir do que tenho, pois nem sei o que haverá depois. O Espiritismo demonstra que não vale a pena conduzir-se pelas ilusões por algum curto período, para depois arrepender-se do tempo perdido. Já é hora de usar a razão para fortalecer a fé, a agir já para sair da infância do espírito, para ser útil, forte no mundo espiritual, que é a verdadeira vida de todos nós, nossas virtudes. Quinto, hei de vos falar agora da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira, a moral divina, dá assistência à mulher adúltera em seu abandono, dizendo aos pecadores: arrependei-vos, que vos será aberto o reino dos céus. A moral divina aceita, enfim, todo arrependimento, toda falta confessada, ao passo que a moral humana os rejeita e, sorrindo, aceita os pecados ocultos que, diz ela, estão em parte perdoados. Uma caracteriza-se pela graça do perdão, a outra pela hipocrisia. Escolhei espíritos sedentos de verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, desde que este não perturbe o seu egoísmo e seus falsos acordos, ao mesmo tempo que repele a paixão e o pranto das faltas confessadas diante de todos. Arrependei-vos, todos vós que pecais, renunciai ao mal, mas, principalmente, renunciai à hipocrisia que oculta a deformidade da máscara sorridente, traiçoeira das conveniências múltiplas. Vamos dar uma paradinha, viu? Gente, nós vamos interromper. Semana que vem a gente termina a leitura, né? E vamos fazer uma análise. É uma mensagem muito importante. Nós estamos diante de um espírito que não cometeu nenhum crime aos olhos humanos, né? Só viveu dentro do egoísmo, sem se preparar para a verdadeira vida. É algo que diz muito para nós. Né? Antônio, que página que está essa mensagem? Ela está na página 331, pelo que consta aqui. É Obrigado. isso mesmo. 331. Muito rica. Então, semana que vem, Nossa, pessoal. tem muita coisa e muito ensinamento aí. Muita, vamos ter que preparar direitinho. E essa vale a pena a gente dar uma destrinchada mesmo, né, gente? Mas fica para a semana que vem. Eu vou estudá-la com mais cuidado, preparar para a gente poder ter uma discussão maior. Né? Será que a angústia que dava dentro dela, pela falta de conhecimento dela mesmo? O grande problema que ela enfrentou é assim, não compreender a eternidade. Você viu que a Nilson está comentando essa coisa do tempo e tal? Então, o espírito, ele vê assim, não tem dia, não tem noite, é tudo a mesma coisa. Não, mas o que gerou isso foi a vida dela na Terra,
mas ela não tinha muito conhecimento da vida espiritual, do que é. Mas vamos deixar na próxima semana, que isso aí vai ter Nossa, muito tem que muita pensar. coisa ali. Ô, Nilza, quer fazer a oração de encerramento? Posso fazer sim, Antônio. Maravilha. Então vamos agradecer, né, primeiramente por esse momento de estudo dos dois, né, primeiro estudo da Cartas de Paulo e agora esse da O Céu e o Inferno, que a gente tem muito esclarecimento que a gente precisa. Agradecer de coração a espiritualidade amiga da nossa casa, né, do nosso cantinho, a Jesus, ao Pai Maior, que sempre está nos sustentando, e também pedindo, né, um pedido especial que, que sejam abençoados, imantados todos os presentes que estão lá na casa, no nosso cantinho, que vai ser levado amanhã para os nossos irmãozinhos que estão lá em Divinópolis, né? E que encham os corações deles, que eles fiquem alegres e que corra tudo bem na viagem. E também por tudo, né? Pelo passamento desse tempo que nós estamos agora para encerrar, né? A evangelização, o teatro. Pedimos que dê tudo certo aos nossos amigos lá que estão cuidando, né? Do cenário e de toda a fala. E muito contente com tudo, né? A gente fica feliz em estar fazendo parte de um corpo de pessoas muito amigas, do reencontro que a gente tem, e pedindo que a oração, né, que Jesus deixou para nós, possamos oferecer a todos os espíritos necessitados que possam fazer uso e ajuda para os seus corações em todas as suas angústias, né? E assim façamos, então, Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, entregues a tentações e livra-nos todo o mal, e assim seja. E assim, a gratidão para todos.